Em mensagem de áudio enviado ao Oeste Sem Filtro, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a postura do PL no Senado diante de uma eventual indicação do ministro Flávio Dino a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro relata ter conversado hoje com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Notícias em vários sites atribuíram a Costa Neto uma afirmação de que o PL votaria favorável a Dino. Bolsonaro garantiu que jamais o partido endossaria o nome do atual ministro da Justiça no Supremo. Olha aqui, eu tive contato agora há pouco com o presidente do partido e com alguns senadores do PL. O Valdemar disse que a indicação é do presidente da República, e é isso mesmo. Agora, a aprovação é outra história. Então, segundo ele, foram além do que ele respondeu e falaram que o PL votaria favorável. Dos senadores que eu obtive a resposta, de jeito nenhum votaria em Flávio Dino numa possível sabatina no Senado. Não só pelo seu passado lá de trás, fazendo aqui um pleonasmo, e bem como pelo presente à frente do Ministério da Justiça, que ele nada mais faz do que perseguir opositores políticos, sabotar as investigações do 8 de janeiro e outras coisas mais. Então, o PL jamais, no meu entender, deve ser unanimidade, votaria favorável na sabatina a Flávio Dino, caso ele fosse indicado para ser integrante do Supremo Tribunal Federal. E aí, Ana, essa notícia causou um burburinho aí na imprensa hoje de que Valdemar Costa Neto teria dito que o PL votaria favorável à indicação de Flávio Dino ao Supremo. E temos aí, então, o áudio enviado aqui ao programa Oeste Sem Filtro do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo, então, que o PL jamais votaria favorável a Flávio Dino no STF. Porém, a indicação, claro, cabe ao presidente da República. Lula pode escolher quem ele achar melhor, Claro, Paula. Eu comentei semana passada aqui, o Paulo Eduardo Martins estava com a gente, de uma informação que eu recebi de uma fonte bastante influente em Brasília, dizendo que havia, sim, parte da direita empurrando o nome do Flávio Dino nos bastidores para a próxima cadeira do Supremo Tribunal Federal. Mesmo Dino não sendo o nome do José Dirceu, que é quem de fato comanda ali as grandes operações no PT, que o nome do PT seria exatamente o do Messias. Também, correndo aí por fora, temos o Bruno Dantas, que sabemos que está de olho nessa cadeira também. O que eu acho, Paula, sinceramente, com esse cenário político que nós temos no Brasil, 30 e não sei quantos partidos, não há candidaturas independentes, fundo partidário, fundo eleitoral, quem dá mais, quem recebe menos, emendas parlamentares. É tudo muito difícil. Nós acompanhamos na própria votação do PL 2630, aquele da censura, que nós batemos dia e noite aqui durante muito tempo, e graças à atuação da população também, fazendo pressão nos deputados, ele acabou saindo da votação. Votação de urgência passou, mas não da sua votação em si. A própria frente parlamentar da agropecuária teve deputado ali votando a favor daquela excrescência, daquele absurdo. Ele teve gente que subiu no muro. Ou seja, é tudo muito confuso, no cenário político brasileiro. A gente precisa começar, sim, a falar do voto distrital, para que os representantes que estejam no Congresso, eles sejam escolhidos diretamente pelo povo, não por causa dessas cotas partidárias e tal. A minha opinião, Paula, é que o Valdemar nunca foi e nunca será um homem de direita. É um homem que joga o jogo da política profissional, daquela lá do alto escalão, alinhada com governos. Então, foi muito bom que o presidente Bolsonaro tenha mandado esse áudio para a gente, para esclarecer, porque a informação é de que existe, sim, algumas pessoas da direita, inclusive de uma certa direita intelectual, vamos colocar assim, empurrando o nome do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, e sabe-se lá qual o preço que virá para o apoio dessa indicação.
E aí, Silvio, qual sua análise? Lembrando que o PL, salvo engano, a segunda maior bancada do Senado, né, com 12 senadores, então tem um peso grande aí os votos dos senadores numa eventual indicação de um candidato aí à vaga do Supremo, né? Tem sim. E o PL, na entrevista que deu à nossa edição da semana passada, né, a edição da Revista Oeste, exclusiva para os nossos assinantes, o presidente Valdemar Costa Neto disse que deve chegar à maior bancada até o final do ano, está trabalhando para isso, já anunciou até uma articulação para trazer os senadores Alci e Lucas, por exemplo. Mas tem um ponto aqui que eu vou repisar, já disse isso em programas anteriores, eu acho que o Flávio Dino, ele é candidato ao Supremo Tribunal Federal de si mesmo e da velha imprensa. Aliás, frequentador de uma das principais emissoras. Praticamente toda semana ele aparece ali na bancada muito à vontade. Já, inclusive, foi indicado ao Supremo pelos próprios apresentadores dessa determinada emissora, mas não é a única. Também nas outras redações da velha mídia, ele aparece como um dos favoritos. Ele tem um bom diálogo com esses jornalistas, mas tem um ponto aqui. Primeiro, é verdade que ele está queimado, vamos usar esse termo, ele está queimado no Senado depois do que aconteceu na CPMI. O fato de não ter entregue as imagens do Ministério da Justiça pegou muito mal para ele. Quem conhece, quem frequenta Brasília, nós temos correspondentes em Brasília, eu vou a Brasília com frequências e converso com todos os senadores, nós ouvimos que, vamos falar o jargão, o filme do Flávio Dino está queimado lá depois do que ele fez com a CPMI. Ele enfrentou os senadores, lembrando que essa é uma casa para a qual ele foi eleito. Só que ele não assumiu o mandato. Está lá a Ana Paula Lobato, que é a sua suplente, aquela que errou o nome do general nesta semana, na sessão. Todo mundo viu a cena, porque ele foi correndo para o Ministério da Justiça, era algo combinado. A cadeira de ministro da Justiça foi dada a ele como uma retribuição, um presente pelo trabalho que fez junto com o tal grupo Prerrogativas para tirar o Lula da cadeia, pela gestão em cortes superiores, sobretudo no Supremo. E isso o aproximou também dos ministros. Por causa do 8 de janeiro, ele também é muito próximo atualmente do ministro Alexandre de Moraes. E estar próximo do ministro Alexandre de Moraes hoje é estar próximo também do ministro Gilmar Mendes. Os dois têm dado as cartas na corte nos últimos tempos. Mas então eu queria só destacar esse ponto em relação a esse favoritismo do Dino nas manchetes de jornais. Eu acho que isso vai até um determinado ponto. No Senado ele não é favorito. O segundo ponto, em relação ao Bruno Dantas, destacado aqui pela Ana, que atua no TCU, o Bruno Dantas vem sendo queimado recentemente por quem? Por essa velha mídia. Há uma notícia, por exemplo, nesta semana, de que ele era próximo do Deltan Dallagnol, que coordenava a Força-Tarefa de Curitiba da Lava Jato. Agora, como eles ficaram sabendo dessa proximidade, entre aspas? Pelos diálogos da, de novo, entre aspas, Vaza Jato. Aonde estão os áudios da Vaza Jato? Em posse da Polícia Federal. Quem comanda e se orgulha de dizer que comanda a Polícia Federal? Além do Supremo, é claro. Quem é o chefe da Polícia Federal? A quem interessa rifar o Bruno Dantas nessa lista de apostas que só acontece no Brasil, porque nem deveria ser assim. Deveria ser um juiz a assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, e Flávio Dino não é há muito tempo. Abandonou a magistratura para ser militante do Partido Comunista do Brasil. Pois é, Consta, quero te ouvir como bem salientou o Silvio, né? Flávio Dino pode ser o candidato favorito de boa parte da imprensa, mas não é do Senado. E tem outros nomes aí em jogo, como Bruno Dantas e também o Jorge Messias, que hoje é advogado-geral da União, também está aí como um dos cotados, principalmente pela ala aí mais ideológica do PT, né? Poxa, é um nome melhor do que o outro, né? A gente pode dormir tranquilo. Com a certeza absoluta que vai ser uma escolha republicana e imparcial. Aliás, o Barroso, que a gente comentava ainda há pouco, elogiou e agradeceu a Dilma pela escolha republicana que ela apontou ele para o Supremo e que ele acha que serviu o país, né, sendo ali um ministro isento, né? Não há ativismo no Supremo. Então é um nome pior do que o outro. Agora eu vejo umas análises assim sem pé nem cabeça.
Tem uma turma com a esperança, por exemplo, de que o Flávio Dino, comunista, né, poderia representar uma espécie de freio ao abuso de poder alexandrino. Então, olha, cá entre nós, as pessoas nessas horas deveriam deixar o xadrez 4D de lado, depois de aprender umas lições ou outras aí no passado recente, e pensar o seguinte: indicou alguém que não tem notório saber jurídico, que claramente não tem reputação ilibada, e que vai agir para continuar rasgando a Constituição e levando adiante algum projeto qualquer de poder de uma tribo, de um clã que tem representatividade ali dentro, vota contra, vai contra, diz não. Então, eu fico feliz, fico mais tranquilo em ouvir esse áudio que a revista Oeste trouxe, que o Oeste Sem Filtro trouxe em primeira mão aí do ex-presidente Bolsonaro, mas a gente sabe que ele tem uma briga lá dentro. O PL é um partido enorme hoje, botou um monte de parlamentar para dentro na esteira do bolsonarismo, da direita, né? Mas não necessariamente são figuras que representam esse povo conservador. O Brasil ainda carece de um partido em que pese mais de 30 existentes, carece de um partido realmente de direita. Não dá para dizer que o PL, presidido pelo Valdemar da Costa Neto, é esse partido. Vamos lembrar que já deu 20 votos para a reforma tributária do Haddad, né? Não era do Haddad, claro que era, né? E do API, que só queria aumentar e aumentar impostos. Tem várias votações, foi o que mais recebeu emendas liberadas em valor recorde pelo próprio desgoverno petista. Então, é preciso tomar algum cuidado aqui. É óbvio que esse partido do Valdemar não vai seguir à risca princípios e valores conservadores. Então, eu fico, sim, assustado com a possibilidade de uma debandada ali em direção ao vermelho do Flávio Dino. E espero que não aconteça. Espero que vote em bloco, em peso, contra a indicação de um comunista para a nossa Suprema Corte. Já basta o que tem lá dentro, né?